Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Mark Whitten e Nerd Phil Spencer. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando o Raiz e Nutella de hoje. Mark Whitten foi um dos responsáveis, um dos primeiros chefes do Xbox, lá anos atrás, 2 décadas atrás. E Phil Spencer é o atual cabeça do Xbox e é considerado o cara que salvou o Xbox. Dito isso, o assunto de hoje envolve muitas novidades no futuro desse console. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Oi? Nariz, é o seguinte, eu já falei algumas vezes aqui. Eu disse que a Microsoft, ao contrário da geração anterior, veio extremamente forte nessa geração. Veio para mostrar que ela é sim uma empresa de games e que vai provar. E como que ela foi fazendo isso, Nariz? A Microsoft foi comprando diversos estúdios de games no decorrer dos anos, vários estúdios de games, porque ela sabia que a maior deficiência da geração passada, que é a geração do Xbox One, foi a falta de jogos exclusivos e jogos interessantes fabricados por eles, né, produzidos por eles. Enquanto, por exemplo, a Sony nadou de braçada, fazendo exclusivo atrás de exclusivo, um melhor do que o outro. E quando a Microsoft começou a comprar esses estúdios, as pessoas já começaram a levantar as orelhas, do tipo, peraí, as coisas estão diferentes. Ainda nós não vimos os frutos dessas compras, né? Porque um jogo demora a ser feito, sim, mas muita gente já imagina que do meio da geração atual em diante, a Microsoft vai lançar muito game. E vale dizer que o foco da Microsoft não é nem necessariamente com os exclusivos, é em vender o serviço deles, o revolucionário Xbox Game Pass. Sim. Que nós já falamos aqui algumas vezes, né? Mas o Xbox Game Pass, basicamente, é tipo uma Netflix dos games. Você paga uma mensalidade e você tem direito a baixar todos os jogos que estão disponíveis pelo preço da mensalidade. Tipo, digamos que você paga R$50 na Netflix, você paga R$50 todo mês e tem acesso a todo o catálogo de games do Xbox Game Pass. Legal, isso é muito legal, cara. É tipo assim, lembra aquelas locadoras que tinham na década de 90, 2000, que a gente ia, tinha vários videogames e o cara tinha uma infinidade de videogames, você chegava, hoje eu quero jogar esse, daí você pagava por hora, vai ser mais em conta do que isso. Exato. E repito, você pode jogar todo o catálogo. Existem algumas desvantagens no sentido de que os únicos jogos que estão no Game Pass estarão lá para sempre, são jogos da Microsoft. Os exclusivos da Microsoft, que são poucos. Os outros jogos, que são de outras empresas, eles estão naquele esquema de Netflix mesmo, que entra em catálogo, sai do catálogo, entra, sai, volta e coisas do tipo. Só que, meu amigo, a Microsoft está comprando todo mundo e logo muitos jogos não vão sair nunca mais de lá. Exato. Todo mundo pirou quando a Microsoft comprou a Bethesda no passado, só que nariz, a Microsoft acaba de adquirir por 70 bilhões de dólares a Activision Blizzard. Ô louco, meu! Tá porra, já sei que o bagulho é muito foda. Nariz, deixa eu explicar. Existe um joguinho chamado Call of Duty. Call of Duty é o Call of Duty, né? Ele é basicamente um dos jogos online mais jogados da história. É um dos principais games online da atualidade. Agora é exclusivo da Microsoft. Nossa. Tem um joguinho de celular que ninguém dá bola, mas quando você ouvir o nome, você sabe que ele é extremamente popular, chamado Candy Crush. É da Microsoft. Tem um jogo que é provavelmente o maior MMORPG da história dos games, se não for um dos maiores RPGs de tudo, tanto de PC, de console e etc, que é World of Warcraft. Agora é da Microsoft. É, rapaz. E eles não só, com esta compra, eles tiveram acesso a
todos os estúdios da Activision e da Blizzard que estão espalhados ao redor do planeta, a todos os profissionais, além, é claro, como eu te falei, de várias franquias importantes, que eu já vou falar algumas dessas franquias aqui. Como eu te falei, foi comprado por nada menos do que 70 bilhões de dólares, que é, eu repito, uma dos maiores compras da história do entretenimento e a maior compra da história do universo dos games. Eu vou ler aqui na íntegra a declaração dessa compra, o que foi dito a respeito. Quando a transação for confirmada, a Microsoft se tornará a terceira maior companhia de games em termos de receita, atrás da Tencent e da Sony. A aquisição planejada inclui franquias icônicas dos estúdios da Activision, Blizzard e King, como Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty e Candy Crush, além de atividades globais de esportes por meio da Major League Gaming. A companhia tem estúdios ao redor do mundo com mais de 10 mil funcionários. E um dos CEOs da Microsoft, né, que é a Satya Nadella, disse o seguinte: games são a forma de entretenimento mais dinâmica e excitante em todas as plataformas nos dias atuais, e terão um papel chave no desenvolvimento de plataformas do metaverso. Estamos investindo profundamente em conteúdo, comunidade e nuvem de classe mundial para trazer uma nova era para os games que colocarão jogadores e criadores em primeiro lugar e farão jogos seguros, inclusivos e acessíveis a todos. E agora, Nariz, o chefão do Xbox, né, o Phil Spencer, que é, repito, o grande responsável por salvar o Xbox quando ele assumiu, ele que teve a ideia do Game Pass e deixou o Xbox mais inclusivo, por assim dizer, disse o seguinte: como uma equipe, temos a missão de trazer a alegria e a comunidade de games para todos no planeta. Todos sabemos que os games são a forma de entretenimento mais vibrante e dinâmica em todo o mundo. Experimentamos o poder da conexão social e amizades que eles tornam possível. Estamos extremamente animados em ter a chance de trabalhar com as incríveis, talentosas e dedicadas pessoas da Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Binox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinite Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toy for Bob, Treyarch e cada time em toda a Activision Blizzard. Cara, pensa num negócio, a gente, que nem você tava falando, que a Microsoft tava comprando. Agora tá todo mundo na mão dela. Ela vai conseguir um número de inscritos tão grande, mas tão grande, de pessoas que vão acessar, né, o Xbox Game Pass para poder ter acesso a todo esse catálogo que eles vão disponibilizar, mesmo eles tirando e colocando um jogo ou outro. Cara, é o que todos os streamings de filmes e séries eles já fazem. Ela vai fazer isso com videogame. Até eu quero agora um Xbox. E olha que assim, eu não sou muito de videogame, mas só de saber que você vai ter um streaming pra você jogar o jogo que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, é uma facilidade que você imagina, tipo, você não vai precisar mais ficar comprando mídias e nem também ficar enchendo a HD do seu videogame com vários jogos. Você simplesmente vai lá, joga aquele joguinho, depois tira ele, coloca outro e vai assim por diante. Encher a HD do videogame você ainda vai precisar, porque o Xbox Game Pass não é um serviço de streaming. Você baixa o jogo no seu HD do Xbox. Enquanto você pagar o Game Pass, ele fica no Xbox. Sim. Você deixou de pagar, ele sai. Mas você ainda precisa fazer aquele esquema de, opa, meu HD tá cheio, eu vou apagar esse e instalar o outro. Não, sabe? Até aí tudo bem. A questão que eu falo é, por exemplo, vou dar um exemplo com o Nintendo Switch. Então, daí no meu Nintendo Switch, o que eu faço? Eu compro o jogo lá, pago os 300 conto, baixo o jogo pro meu Nintendo Switch, só que nem eu tive que comprar um HD de expansão, porque cabiam, sei lá, 5 jogos no máximo. Daí compra o HDzinho lá de expansão pra você ter mais espaço, só que mesmo assim, se você pega um outro jogo muito pesado, você tem que liberar espaço. Daí você tem que jogar na nuvem, etc e tal. Já quando tiver, né, o streaming do Xbox Game Pass, você vai ter... Que não é um streaming.
modo de dizer, quando eu digo streaming, tipo, você vai ter o catálogo do Xbox Game Pass. Isso. Você baixa o jogo, jogou, você tá pagando todo mês, então não vai sumir o jogo. Digamos que você não perca nem um mês. Você terminou o jogo, você sobe ele de novo pra lá, né? Deleta ele do seu HD, já pega outro, sai jogando, e você vai conseguir ter essa brincadeira de pegar muito mais jogos do que se você tivesse que pagar por cada um. Então, assim, é uma vantagem tremenda. E a Xbox tá de parabéns, a Microsoft tá de parabéns, porque eles saíram na frente de todo mundo. Principalmente por essas compras já desde o passado, que estão trazendo tudo até hoje. Meu, eles estão fazendo o futuro já dos games. Saíram na frente por quê? Porque eles são ricos. Muito ricos. Sou rica! Eu sou rica! Com certeza. Essa é a razão, o poder do dinheiro. Sony nunca vai ter 70 bilhões para pagar para uma outra empresa. E olha que a Sony anda comprando bastante estúdio também, mas não chega nem perto desse valor. É verdade. E Nariz, assim, só para constar, o Xbox lançou há pouco tempo o Xbox Cloud. O Xbox Cloud é sim um serviço de streaming que tem acesso às coisas, se eu não me engano, se eu estiver enganado me corrijam, mas as coisas do Game Pass. Um amigo meu, por sinal vou ser padrinho do casamento dele, ele chegou pra mim e falou: Mike, eu vi o futuro. Como assim? Um amigo meu pegou o celular dele, que é um Samsung vagabundo, tirou o controle do Xbox que ele tem, conectou o controle via Bluetooth e tava jogando um game com gráficos hiper realistas. Eu, como assim? Assim ele me explicou, é o Xbox Cloud, que é o serviço de streaming que ainda está em testes da Microsoft. Que é tipo o Google Stadia da Microsoft. Isso sim é streaming e depende da internet. Só que ainda não é algo que é 100% garantido que vai funcionar e etc. Mas existe. É, rapaz, a gente tá vivendo uma eterna mudança. Então, assim, todo mundo tem que ficar esperto que quando você menos esperar, a gente já vai estar no futuro e vai falar: caraca, olha só, já tá acontecendo isso. Então, Exato. tem que seguir. Vamos seguindo e tudo que vier a mais é lucro pra gente. Exato. E Nariz, só pra meio que dar uma contextualizada, a Activision Blizzard, ela estava sofrendo há uns 2 anos diversos processos por abuso no trabalho, especialmente mulheres processando a empresa. Pra você ter uma ideia, eles estavam divulgando trailers do Call of Duty, eles não estavam colocando o nome Activision, porque eles sabiam que o nome Activision representava uma queda de interesse do público. Eita. As ações da Activision caíram. Ou seja, essa é uma das grandes razões pelo fato da Activision ter topado vender, porque eles sabiam que ia dar merda. Tanto que o Phil Spencer, ele anunciou que até a compra ser concluída, o time atual da Activision Blizzard vai comandar a empresa normalmente, mas assim que a compra for concluída, os chefes atuais da Activision Blizzard vão todos embora. E quem vai cuidar é ele, o Phil Spencer. E ele já deu na declaração dizendo que na Microsoft não existe isso e que todo mundo vai ser tratado igualmente. Que bom que teve essa fala, porque as mulheres sofrem muito no meio gamer. Mas assim, muito em todos os sentidos. Desde quem trabalha no meio, né, com os jogos, etc e tal, até a quem simplesmente joga. As mulheres sempre, elas ganharam muita voz, muita força nesse meio de uns anos pra cá. Elas já são metade praticamente do público que consome jogos, etc e tal. Mas ainda assim há muito, mas muito preconceito, muita coisa errada acontecendo nesse meio. E o meio dos jogos, não só com as mulheres, mas com os homens também, eles exploram demais os trabalhadores, né? A galera que tá lá pra criação, Crunch, etc. o nome disso é Crunch. Exato, tem tudo que ser trabalhado de um modo em que fique bom pra todo mundo, né? A gente quer muitos jogos, a gente quer se divertir, mas não a custos de outras pessoas estarem tendo problemas de saúde, etc, por conta disso. Exatamente. Mas assim, eu acho que justamente por isso, repito, a empresa vendeu, né? Por um preço absurdo. Até vi um meme. O meme era muito engraçado, mostrando a Microsoft abordando a Activision Blizzard. E eles perguntando: por quanto vocês querem vender aí a Activision Blizzard? A Activision Blizzard dá risada e diz: 70 bilhões de dólares? E a Microsoft: beleza, passa o Pix aí.
Esse Pix tem que estar com aquela margem bem alta, né? Exatamente. E ó, agora só pra finalizar de vez o assunto, quero falar de alguns jogos que agora a Microsoft detém os direitos. Que, por exemplo, vamos lá. Blur, Caesar, Call of Duty, Candy Crush, Crash Bandicoot, Diablo, DJ Hero, Empire Earth, Gabriel Knight, Geometry Wars, Guitar Hero, Gun, Hitterstone, Heroes of the Storm, Hexen, Interstate 76, King's Quest, Laura Ball Mysteries, The Lost Vikings, Overwatch, Phantasmagoria, Pitfall, Police Quest, Prototype, Quest of Glory, Singularity, Skylanders, Soldier of Fortune, Space Quest, Spyro, The Dragon, StarCraft, Tenchu, Time Shift, Tony Hawk's Pro Skater, True Crime, World of Warcraft, Zork, entre outros. Muitos games consolidados. Não tão pra brincadeira, não. E nariz, pra finalizar de verdade agora, principal concorrente da Microsoft é a Sony e a PlayStation. E digamos que após essa notícia, né, após essa compra, a Sony perdeu pontos nas ações e perdeu 20 bilhões de dólares. Eu ouço nesse momento todos os executivos da Sony correndo de um lado pro outro dentro lá da Sony, que nem o urso do Pica-Pau, sabe? Desesperados. Exatamente. Porque, gente, a Microsoft é uma das empresas mais ricas desde os anos 80, 90. É muito difícil competir financeiramente com a Microsoft. Boa sorte, Sony. Eu acho que eu vou vender meu PlayStation 4 e comprar um Xbox Series. Bom, depois de toda essa bomba que caiu no mercado dos games, a gente traz as manchetes do dia. O ator francês Gaspard Ulliel, que em breve será visto na série Cavaleiro da Lua como um dos vilões, acaba de falecer aos 37 anos de idade. Ele faleceu após um acidente envolvendo um esqui. Em Cavaleiro da Lua, ele interpretará o vilão Homem da Meia-Noite. A Sony Brasil está dando ingresso para o filme Uncharted para quem comprar a franquia no PlayStation 5. Especificamente para quem comprar a Uncharted Coleção Legado dos Ladrões na PlayStation Store até o dia 4 de fevereiro de 2022, até as 4h59 da manhã. Você receberá um código promocional no endereço de e-mail registrado em sua conta da PSN. O código poderá ser trocado por um ingresso de cinema, no valor total de até R$ 24,00 para uma sessão do filme nas salas de cinema que sejam parceiras da Ingresso.com. O streaming Paramount Plus anuncia a renovação de diversas séries do universo de Star Trek. Entre elas, Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Star Trek Strange New Worlds, Star Trek Lower Decks e Star Trek Prodigy. O game Horizon Forbidden West terá em seu elenco atrizes de Matrix e Pantera Negra, como a Carrie-Anne Moss, que interpreta Trinity em Matrix, e a Angela Bassett, que interpreta Ramonda, mãe de T'Challa, em Pantera Negra. A produção de Pantera Negra 2 sofre nova paralisação. Isso porque vários integrantes do elenco e da equipe de bastidores, incluindo a estrela Lupita Nyong'o, testaram positivo para Covid-19. Apesar do sucesso do novo filme do Pânico, o novo longa não dará início a uma nova trilogia, diz roteirista. Ele afirma que até pode acontecer novos filmes, mas que o filme atual foi pensado para ser único. Para surpresa de todos, Batman, com Robert Pattinson dirigido por Matt Reeves, aparentemente terá 2 horas e 56 minutos de duração. Isso são quase 3 horas. Essa é a prova que a Warner aposta tanto no filme que decidiu manter o corte oficial de Matt Reeves sem alterá-lo de forma significativa. Produção do filme Kraven o Caçador ganha previsão para começar. Se o Covid permitir, o longa começa a ser gravado já no mês que vem, fevereiro.
Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado a você que ouve a gente em todas as plataformas aí de podcasts, né? Se você ouve a gente pela Aurelo, pelo Spotify, pelo YouTube ou o seu agregador de podcast preferido, obrigado por seguir a gente em uma dessas plataformas. Muito legal você tá sempre junto com a gente aqui, ouvindo cada episódio novo. Também pode seguir a gente no Instagram, @NerdRaizNerdNutella. Além dos episódios, você pode mandar sua dica, dúvida, sugestão, crítica, tanto no @NerdRaizNerdNutella quanto nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e Fábio Nariz no Twitter. Divulgue o Nerd Raiz Nerd Nutella pras pessoas que gostam desse tipo de assunto. Vai lá, espalha o nosso podcast pra todo mundo. E claro, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz. Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.